palavra desta manhã é: seja perseverante. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Agora, irmãos, a gente vai entrar nesse Tiago, esse mês, né? Nós vamos falar de Tiago, 1º e 2º Pedro. Esse mês de novembro. 1º e 2º a Pedro, exatamente. Tiago, 1º e 2º a Pedro. Então, o livro de Tiago é um livro que nos ensina muitas coisas. E a primeira coisa que nós vamos aprender com o livro do Tiago hoje é sermos perseverantes. Olha para o irmão do lado e pergunta: você é perseverante? Ou você desiste fácil? Ou você desiste fácil? Tem gente que desiste fácil. Primeira luta, já desiste. Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Renan vai colocar. Tiago 1, 3. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Tiago estava escrevendo aos judeus para que eles continuassem firmes na fé, sendo ouvintes e praticantes da palavra. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas não querem praticar. E Tiago estava explicando: olha, gente, vocês precisam perseverar na obra de Deus. O que Tiago está falando aqui? A relação entre fé e obras. Você pode falar que você tem muita fé, mas se você não tiver obras, não serve para nada. Então essa obra que nós temos no Paquistão é uma obra que nós temos que ser perseverantes. Então Deus, Ele nos dá oportunidade de perseverar. Quando é a oportunidade de perseverar? Toda vez que é difícil você realizar algo na tua vida. Você tem que perseverar e não desistir. Então aqui na fé, Tiago está falando a mesma coisa. É fácil você perseverar na fé? Não, irmãos, não é fácil. Vem as lutas, vem as dificuldades, mas aí você vai mostrar para você, para a sociedade e para Deus que você verdadeiramente persevera na fé. Então, ele começou a explicar o que você quer entender sobre fé. Vamos lá em Tiago 2, do 20 ao 22. A palavra diz assim: queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Ai, meu Deus. Então, não adianta eu falar que eu tenho fé se eu não tiver obras. Abraão mostrava fé. E aí Deus pediu Isaque. Era a obra que Abraão tinha que fazer. Abraão podia falar para Deus: olha, a minha fé vai até aqui, oferecer o meu filho, eu não vou oferecer. Mas Abraão foi levar o filho até o altar. Por quê? Ele sabia que Deus iria prover o cordeiro. Todas as vezes que você passa por um momento difícil na tua vida, por algo que você acredita que é o fim, é o momento de Deus agir. Qual foi o segredo de Abraão? Obediência. Ele obedeceu a Deus. Ele levou o filho dele, Isaque, para ser imolado. Mas ele sabia, no fundo, que Deus não permitiria isso. Que Deus iria fazer algo. Eu te pergunto nesta manhã, aonde você está nessa questão das fé e das obras? Tem muitas pessoas falando que tem fé, irmãos. Tem muita gente falando que é cheio de fé. Mas a fé, ela é demonstrada pelas obras. Se você não tem obras, você não consegue mostrar a fé para Deus.
Então, Tiago não diz apenas, tende por motivo de alegria, mas ele diz, tende por motivo de toda alegria. Isto é, podemos considerar as provações e testes como alegria pura, uma alegria total. Quando Deus te dá uma aprovação e um teste, significa que você está no radar dele. O duro é quando ele não olha para você. O duro é quando você não tem nada para mostrar para Deus. O duro é quando a tua vida, nada acontece. Se você está passando por uma aprovação, por uma luta, Deus está olhando, esperando, para saber qual vai ser a tua fé nessa prova. Que obra você vai realizar? Você vai desistir ou você vai seguir? Então, muitas das vezes a gente vê as provações sobre uma forma negativa. E aí você acredita que as dificuldades não podem existir na provação. Esses dias aí eu estava assistindo lá a novela do Candinho. Candinho é um profeta. O Candinho falou assim, tudo que acontece de ruim na nossa vida é para o bem. Ó, o Candinho, primeiro Candinho. É verdade, a novela do jumento lá, do burro. E é verdade isso. Às vezes acontece algumas coisas ruins na nossa vida, que lá na frente você vai ver que foi bom para você. É impressionante isso. Às vezes Deus tira você de situações para te colocar numa luz maior. Então, às vezes a dificuldade, os tempos difíceis, que você acredita que é uma maldição de Deus sobre você, que é um castigo pelo teu pecado, às vezes são oportunidades para amadurecer a semelhança de Cristo. Você quer amadurecer? Você tem que passar por dificuldade. Tem gente que não amadurece, não sai da 5ª série. Tem gente que nem chega na 5ª série, na fé. Então, nós somos provados. Então, lá no Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz assim, que nós teremos uma provação na nossa fé. E essa provação tem que produzir perseverança espiritual. Presta atenção. Quem treina aqui, eu tenho aqui uns esportistas aqui na igreja. O cara que treina. Então, presta atenção, vamos fazer uma comparação com isso. Você, às vezes, está lá, não sai do sofá, não faz nada. E, de repente, você vai no médico, o médico fala assim, ó, você precisa fazer atividade física. Você vai ter que sair de uma inércia. E aí você, digamos que você faz crossfit, ou você faz musculação, ou no meu caso é boxe, ou qualquer exercício que você faz. Primeiro momento que você chegar lá, você fala, esquece isso aí. Eu não vou fazer isso não. Não dá, isso não serve para mim, não dá certo. O homem fala assim, ó, você tem que se levantar isso aqui, você fala, o quê? Levantar o quê? É isso aqui. Aí tem as técnicas e tal. Primeiro dia, primeira semana, muitos desistem, não vou voltar mais. Inventa história, porque acordar cedo para ir treinar, imagina, você é doido. Só que você, para continuar, precisa ter perseverança. Se você não tiver perseverança, você não vai atingir os objetivos que você tem na tua mente. Então existe um desafio pessoal para você alcançar o objetivo. A sua esposa não vai por você, o teu marido não vai por você, é você que tem que falar, eu vou fazer. Eu vou realizar. Então isso chama-se perseverança. Tudo que você quer fazer na tua vida, você vai ter dificuldade para alcançar. Você tem que ter uma mente desenvolvida para vencer os testes que Deus coloca na tua história, na tua vida. Você consegue alcançar quando você tem resistência. Quando você tem resistência
mental, você alcança os teus objetivos. Você tem fé, você crê em Deus. Ok, mas o que você precisa fazer, você que tem que fazer. Porque passa ano, entra ano, e você não muda a tua história, porque você não tem perseverança. E Deus está falando, tenha perseverança. Persevere, vá em frente. É fácil? Não é, vai doer o corpo. Você vai ficar, meu Deus, zonzo. Vai acontecer um monte de coisa, mas se você não perseverar, você vai continuar, vai virar o ano novamente, você vai falar de novo o que você vai fazer, e vai virar o ano de novo, e você não vai fazer nada. A mesma coisa na obra. Não, esse ano eu vou nos cultos. Esse ano aqui, eu falei para Deus, esse ano eu vou nos cultos. Eu vou cultuar. Quinta-feira, domingo, vou ser uma bênção de Deus. Até a primeira semana de janeiro. Depois começa a acontecer um monte de coisa. E você começa o quê? A desistir. Presta atenção, vou colocar lá em Romanos capítulo 5, do 2 ao 5, para você entender algo. Diz assim: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Volta lá, por favor, Renan, no 1. Presta atenção. Vamos estudar essa palavra aqui. Vamos fazer uma análise aqui. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, começa Deus falando da nossa fé. Eu e você fomos justificados por Deus através de Jesus, ok? Então, você está lá, você é justificado por Deus através de Jesus, está lindinho, maravilhoso. Fofinho, aceitou Jesus, cheirosinho, como diz a pastora Lu, uma igreja bonita e cheirosa, amém. Só que aí, você chega na igreja, digamos assim, você é um novo convertido. Você fala, não, agora eu estou na igreja, a minha vida agora, ó, vai voar. Foguete. Foguete não tem ré. Aí, versículo 2. Aí você está no versículo 1. Aí você vai entrar no versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé. Ou seja, você tem acesso à fé. Você fala, oh, glória. Oh, glória. E esta graça da qual agora estamos firmados. Porque você está firmado em uma fé. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Até aqui é só glória, irmão. Eu tenho confiança plena na glória de Deus. Agora o versículo 3. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Quem dá glória aqui na tribulação? Deu um problema, ô glória. Agora começa a apertar o nosso calo. Por quê? Quando está tudo bem, a gente dá glória. Mas quando vem algum problema, a palavra do Senhor diz que nós temos que dar glória também. Como também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Aprendemos que a tribulação produz o que nós estamos pregando hoje, perseverança. Muitos de nós que estamos aqui, jamais estaríamos aqui se não tivéssemos passado por tribulação. Você ia vir para a igreja se a tua vida fosse... Não. A tribulação faz com que você cresça. Então, ó, nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Como é que você vai ensinar o teu filho a passar pela tribulação se você nunca teve tribulação? Como é que você vai ensinar na tua casa, ou um amigo, uma amiga, a passar pela tribulação se você nunca passou pela tribulação? Como é que você vai ensinar um casal
e ministrar na vida de um casal sobre algo que você passou como casal, se você nunca passou por algo, você não tem autoridade para falar. Tudo que passa pela tua vida, tudo que acontece na tua vida, é um canal que Deus tem para te usar. A perseverança produz aí, você passou pela prova, você perseverou, aí Deus fala que você tem um caráter aprovado. Tem pessoas, eu e a pastora Lu, meus filhos, passamos por uma luta financeira. Se você quiser falar de vida financeira, você fala comigo, que eu tenho autoridade para falar para você. Já recebi cesta básica, já foi... Ixi, gente, se eu te contar, você não vai acreditar. Agora, quer falar sobre doença, passou pela enfermidade? Fala com a Elaine, fala com a Poliana, fala com o Álvaro. Ficou internado no hospital lá. Fala com a Vanessa, que passou uma luta com a Camilinha. Fala com a Sandrinha. Sandrinha está aqui. Fala com ela. Entendeu? Então, cada um tem uma luta. E perseverou. E venceu. Então, é muito fácil a gente falar do que a gente não entende. Como é que eu vou falar de algo que eu não entendo? Como é que eu vou falar de algo que eu não passei luta, perseverança? Eu não tenho autoridade para falar, porque eu não sei o que é isso. Então, de fora, é fácil olhar e ver. Agora, você estando dentro ali, é outro problema. E aí você traz o que? Confiança. E a confiança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nós, os corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Você tem que entender algo. Você está cheia do Espírito Santo. Você tem que tomar posse disso. Eu sou cheio do Espírito Santo. E Deus, através da minha palavra, através da minha boca, através dos meus atos, Ele vai mudar a história na minha casa, na minha família. Irmãos, você não é dessa terra. Você está fazendo um estágio aqui. Você é homem e mulher de Deus. As pessoas do teu lado, teus vizinhos, teus amigos, eles, quando tem uma luta, eles vão atrás de quem? De quem é cheio do Espírito Santo. Ninguém vai atrás de perturbado, irmão. Eles vão atrás de você que é cheio de Deus. O teu vizinho está com problema no casamento, vai procurar quem? Você. Está com problema de saúde, vai procurar quem? Você. Está com problema financeiro, vai procurar quem? Você. Às vezes que não vem da igreja. Quantos pedidos vêm aqui para a gente de pessoas que nem sendo da igreja? Por quê? Porque elas veem de você a saída através da oração. A fé que é testada torna-se fé genuína, fé robusta, fé inflexível. Uma vez uma pessoa falou, pastora Lu, assim, eu estou passando prova na vida financeira. Aí a pastora Lu olhou e falou, hã? Você não sabe o que é prova em vida financeira? E é verdade, ela falou, é. Uma coisa é você passar uma prova, outra coisa é você entrar na prova. Tem gente que entra na prova, tem salário bom, tem vida boa, mas ele entra na prova. Outra coisa é Deus tirar tudo de você e fazer você passar pela prova. Tem que ter inteligência. Então, você vai se exultar. Você vai se alegrar. Vamos lá, 1 Pedro 1, 6 e 7. Estamos na sequência da mensagem. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. É o que eu falei agora, cada um tem um tipo de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. Muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. A prova da nossa fé. Você tem que começar a entender que Deus, Ele vê a minha fé, a tua fé mais preciosa que o ouro. Deus usa as provações para nos disciplinar. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade.
Tem provação na minha e na tua vida que é para nos disciplinar. Que a gente às vezes muda o rumo que Deus tem para a gente. E aí Deus vem e fala assim, eu vou te corrigir. Hebreus 12:10. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Uma coisa é você corrigir o teu filho. Outra coisa é Deus corrigir teu filho. Uma coisa é teu pai ter corrigido você. Outra coisa é Deus corrigir você. Eu fui muito corrigido por Deus. As provações ajudam a purificar as nossas deficiências espirituais e amadurecer nossa fé. Elas promovem alegria porque produzem santidade na vida dos crentes inabaláveis. Presta atenção, irmãos. Deus nos corrige. Se Deus tem algo para a minha vida e para a tua vida, se Ele quer que você esteja em algum lugar, se Ele quer que você faça algo, e se você não fizer, eu tenho uma notícia para te dar, Ele vai te corrigir. Só que a correção de Deus, ela dói e demora. Se Deus te plantou em algo, e você saiu da vontade dEle, vai demorar para que isso seja corrigido. E vai doer muito. Por isso, tudo que tem a ver com Deus, você tem que pensar muito bem. Porque senão você vai andar para trás, e para você voltar para o ponto onde você já estava, vai demorar e vai doer. Por exemplo, você está na igreja fazendo a obra de Deus. Exemplo, tá? E aí, por algum motivo, você, não quero mais, não quero saber, vou abandonar, vou largar. Deus não vai pegar no teu bracinho e falar, ai amor, fica aí, viu? Você tem a livre escolha. Aí você sai. Agora eu estou no mundo, aleluia. Não quero mais igreja, não vou mais na obra, não preciso mais no ensaio, não preciso fazer mais nada. Eu estou feliz. Estou voando, irmão. Agora é comigo e é comigo. Deus fica lá. Deus não vai pegar no teu braço. Deus não vai falar assim, olha, irmão, vem, por favor, porque sem você na obra nada acontece. A tua voz é tão linda, as tuas orações são tão lindas, a tua pregação é maravilhosa, viu? Sem você na igreja nada vai andar. Não. Deus vai te colocar no forno. Só que demora para você entrar no forno. Esse aqui é o problema. Quando você perceber que você está no forno, já vai ser tarde. E o negócio vai estar esquentando. Mas você não vai estar percebendo. E quando você for ver, você vai estar chorando. E o único lugar que vai te dar volta, sabedoria, vai ser voltar para a presença de Deus. Então isso é provação que Deus faz para ajudar a purificação das nossas deficiências espirituais. Então, às vezes, você tem uma deficiência espiritual, mas você não assume essa deficiência espiritual e você coloca a culpa em todo mundo, menos em você. E aí, o que vai acontecer? O tempo vai mostrar para você o que é o quê. Mas aqueles que estão... Eu estou falando isso porque eu passei por isso, irmãos. Estou falando isso por você. Eu fui testado dessa maneira. Eu sei o que eu estou falando. Só que aí você vai ver, vai chegar um dia que você vai falar, não tem mais jeito, eu preciso voltar para de onde eu saí, de onde eu caí. Vamos lá, Tiago 1,12. Está claro isso aí que eu falei? Tiago 1,12. Agora, vamos falar dos felizes. Feliz a pessoa que persevera na aprovação,
porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Presta atenção. Deus está procurando aqueles que amam a Ele. Presta atenção. Feliz a pessoa que persevera na aprovação. Você tem uma aprovação. Deus está falando, se você perseverar, você vai ser feliz. Porquanto, após ter sido aprovado, presta atenção, para você entender uma coisa. Nós todos que estamos aqui na terra, nós estamos em teste. Você pode ser aprovado ou pode ser reprovado. Vem com essas conversinhas, viu? Cuidado. Você, eu, nós estamos na aprovação de Deus na terra. Após ter sido aprovado, nós só vamos receber a coroa da vida prometida por Deus depois que a gente for aprovado. Nós estamos aqui no Enem celestial. Ninguém aqui está aprovado ainda. Só quando Deus falar, ó, você vai receber a coroa da vitória, aí sim você pode falar, estou aprovado. Estou aprovado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu quero lembrar de alguém, José. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Gênesis 37, 1 ao 38. Mas não precisa ir lá, não. Porque, não, se quiser ir lá no Gênesis 3, é isso. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Só até aí. Depois você vai lá em Gênesis 1, Gênesis 37, você vai ler isso. José, ele tinha 17 anos, era um menino. Só que os irmãos dele tinham ciúme dele, porque o pai dele gostava muito de José. E aí José teve um sonho, olha aí. José teve um sonho e falou assim, sabe o que eu sonhei? Eu sonhei que eu ganhei que vocês todos iam se curvar na minha presença. Aí José ganhou uma capa colorida. Ah, irmão, acabou. Quando você ganha capa colorida, acabou, irmãos. Fica todo mundo de olho na tua capa colorida. Por que ele tem capa colorida e eu não? Vão matar ele? A minha ideia é essa. Aí o irmão falou assim, o melhorzinho falou, não, mata não, joga no buraco. Quantas pessoas estão sendo jogadas no buraco hoje? Dentro das empresas. Chega na empresa, começa a trabalhar e começa a mostrar todo o teu potencial. O pessoal se reúne lá e fala assim, vai começando a cavar o buraco aí. Porque aquela lá tem que entrar no buraco. Então, ele passou por um sofrimento durante muitos anos, mas ele perseverou. Ele foi enviado para o Egito como escravo. A mulher de Potifar quis engraçar com ele. Aí José passou muitos anos esquecido na prisão. Será que hoje você está esquecida na prisão? Será que você está na prisão? Será que alguém te colocou na prisão? E ele passou por muitas provações e testes. Mas José aprendeu a confiar em Deus. Ele passou por prova, por perseverança, ele teve que ter perseverança, e ele completou o trabalho dele. Vamos lá em Gênesis 50, 19 e 20. Já estamos no caminho aqui, gente. No entanto, José lhes assegurou, não tenhais qualquer receio, acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Irmãos, presta atenção. 17 anos José foi enviado lá para o buraco. Pegaram José e venderam como escravo. José foi para o Egito.
José passou por luta. José foi esquecido lá na prisão. Mas Deus tinha um projeto para a vida de José. Olha para o irmão do lado e fala assim, será que Deus tem um projeto para a tua vida? Fala para ele assim, não atrapalhe então. Então eles pensaram que José ia morrer naquele buraco. Mas ali, Deus estava cumprindo o plano que tinha na vida de José. E José foi poderoso lá no Egito. Ele foi testado. Ele foi provado. Você tem que começar a entender que as provações que você tem servem para você ter plena maturidade espiritual. Presta atenção, irmãos. Só para encerrar essa palavra. Maturidade espiritual não é a idade que você tem. Tem gente que tem 60 anos que é um bebê espiritual. Tem gente que tem 15 anos que é maduro espiritualmente. Maturidade espiritual é você buscar uma conexão com o alto. É você confiar em Deus. Saber que Deus realizará o propósito dele na tua vida. Você vai começar a ser equipado com tudo que você precisa para superar todas as provações que encontra. E você começa a ter um bom motivo para se alegrar. Faça um teste comigo. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Mas nós vamos fazer um teste. Ok? Começa a pedir para Deus te equipar e te dar sinais. Na tua casa, na tua família, na vida financeira, no casamento, aonde você quiser. Você fala assim, Senhor, me dá um sinal da tua presença na minha vida. Me dá um sinal da tua vontade para mim. Só que você não atrapalhe o trabalho de Deus. Irmãos, é confiar em Deus. É confiar em Deus. É confiar no Senhor. É confiar no trabalho do Senhor. É crer que Deus vai fazer algo sobrenatural. Você vai começar a ver sinais. Você vai falar, meu Deus. Você precisa de um dinheiro, exemplo. Você fala com Deus. De repente entra um dinheiro que você não imagina de onde veio. Ou alguém que te devia, que mandou dinheiro. Exemplo, né? Algo na saúde. Algo no teu casamento. Algo na sua faculdade. Algo no teu trabalho. Começa a ser conectado. Conecte com Deus. Independente do que falarem para você. Podem falar a pior coisa do mundo. Você fica olhando. Aí você lembra. Romanos 8:28. Tem aí Romanos 8:28? Será, Renan? Você fala, é mesmo? É 8:28? Será que é? Não, minha cabeça está... acho que é isso mesmo. Ó, vamos ler junto, todo mundo? Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Opa! Opa! Vamos analisar aqui, Michele. Hein, Aragão? Vamos analisar aqui. Estamos certos, não duvidosos. Então você não pode ter dúvida. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, são todas as coisas. Não está falando aí em algumas coisas, todas as coisas. Com o fim de quê? Beneficiar. Beneficiar é bom, não é bom? Você chega na empresa lá, o chefe te chama, do RH, aquele pessoal do RH é chato, né? Tem um pessoal do RH aqui, por isso que eu estou falando isso. Deixa eu aumentar o seu salário. Puxa vida, RH, obrigado. É um benefício, correto? Não é um benefício? Da mesma maneira com Deus.
Agora, tem jeito de beneficiar, receber um benefício. Todos que o amam. Você ama a Deus? Sim ou não? Então você já vai receber benefício. Dos que foram chamados conforme o seu plano. Então presta atenção. Vamos voltar agora para encerrar a palavra. Se você foi chamado por um plano de Deus, e se você diz que você ama a Deus, você tem que fazer o plano que Ele te chamou para fazer. Eu achava que era tão fácil. É só você fazer o plano que Ele chamou você para fazer, e você recebe o amor. Aí você declara que você verdadeiramente ama Ele. Deus não quer amor de palavras. Deus não precisa amor de palavras. Deus precisa amor de ação. Quando você tem ação, e você mostra para Deus o teu amor para Ele, não por palavras, mas por agir, por fazer a vontade dEle, por cumprir o plano dEle na tua vida, aí você mostra que você verdadeiramente ama Ele. Não é assim no casamento? Não é assim? O marido chega e fala para a esposa: eu te amo. Só que xinga. Só que vem com agressão. Que amor é esse? Ou seja, verbaliza algo, mas age de maneira diferente. Da mesma maneira com Deus. Não adianta a gente só verbalizar, a gente tem que agir, tem que mostrar que verdadeiramente a gente ama o Senhor Jesus, porque morreu na cruz por mim e por você. Aplauda o Senhor Jesus, igreja.